A realidade é como uma imagem composta por milhares de milhões de diferentes pixels, cada um com a sua perspectiva diferente. O primatologista Frans de Waal observou: é isto que torna tão intrigantes o elefante, o morcego, o golfinho, o polvo e a toupeira nariz de estrela. Possuem sentidos que ou nós não temos, ou que temos de uma forma muito menos desenvolvida, fazendo com que nos seja impossível perceber a forma como eles relacionam com o seu ambiente. Eles constroem as suas próprias realidades. Ou seja, aquilo que conhecemos como realidade não passa de um ponto de vista fragmentado. A nossa visão, por exemplo, está limitada a uns meros 0,0035% do espectro eletromagnético. Aquilo a que chamamos luz visível são os comprimentos de onda entre os 380 e os 700 nanômetros. A luz com um comprimento de onda de cerca de 700 nanômetros é vermelha, com 600 é amarelo-laranja, com 500 é verde, com 400 é azul-violeta. O espectro acima e abaixo destes limites é invisível para os nossos olhos, mas nem aquilo que nos apercebemos como cores existe realmente no mundo exterior. São interpretadas nos nossos cérebros e dependem do número e do tipo de células receptoras nos nossos olhos que estão sintonizadas em comprimentos de onda específicos. Quando há uma conjugação de sol e chuva, somos capazes de ver a breve maravilha biológica do arco-íris. A parte do arco corresponde ao espectro visível. De um lado e do outro encontram-se os comprimentos de onda invisíveis que não estamos equipados biologicamente para ver. Como Philip Morrison escreveu no prefácio de Supervision, indo na direção da porção visível do espectro eletromagnético, a última fração de violeta esfuma-se, abrindo caminho a cores ultravioleta, depois a cores raio-x, depois a cores invisíveis ainda mais exóticas conhecidas como raios gama. Se formos noutra direção, a derradeira fração de vermelho dá lugar às cores infravermelhas, que sentimos como calor, em vez de distinguirmos como cores para além do vermelho. Continuamos nessa direção e chegamos aos comprimentos de onda mais longos, que agora enchem as ondas aéreas, transmitindo programas de rádio e de televisão, milhares de milhões de conversas por telemóvel, sinais de radar, de torres de controle de tráfego aéreo e de sistemas de defesa aérea. Por outras palavras, pensamos no raio-x como invisíveis, mas isso só quer dizer que são invisíveis para nós, ou seja, a invisibilidade não descreve o raio-x, mas a nossa própria capacidade de o ver ou não. Alguns animais conseguem ter uma percepção da luz em zonas mais amplas do espectro que nós, especificamente ultravioleta e infravermelho. Cobras, como a piton, as boas e as víboras, têm entre os olhos e narinas um órgão sensorial termorreceptor que lhes permite ver no intervalo de infravermelhos entre os 750 nanômetros e 1 milímetro. Mesmo vendadas, essas cobras conseguem capturar eficazmente a sua presa. Isso deve-se ao facto do órgão termorreceptor ser sensível ao calor irradiado, captando leituras de temperatura individuais e usando-as para gerar uma imagem no cérebro. É assim que uma víbora consegue ver no escuro um ratinho de sangue quente. As abelhas também veem para além do espectro visível. Por exemplo, uma margarida amarela pode parecer-nos a nós, humanos, um conjunto de pétalas amarelas, mas para uma abelha que consegue ver até ao limiar dos 300 nanômetros em ultravioleta, a flor está acesa, como se fosse uma pista de aterragem. Os jardins estão cheios desses alvos secretos invisíveis para nós, mas acesos para as abelhas, de forma a elas encontrarem o seu néctar. A águia real também distingue luz ultravioleta, usa para seguir os rastros fluorescentes de urina que conduzem à presa, mas tem, além disso, uma precisão visual assassina. Enquanto para nós uma boa visão está nos 20 por 20, as águias possuem uma visão de 20 por 5, o que significa que um objeto visível para nós a 1,5 m será visível para uma águia a uma distância de 6 metros. Isto acontece porque a fóvea do olho de uma águia, a parte responsável pela focagem, é muito mais profunda do que a nossa, permitindo-lhe ver de uma forma ampliada, como se fosse uma teleobjetiva de uma câmara. Os olhos de uma águia são tão bons que são capazes de detectar um coelho a 1600 metros.
É a mesma coisa que distinguir uma formiga no solo, do alto de um edifício de 9 andares, ou de ter os piores lugares num concerto de rock num estádio, mas ainda assim conseguir ver na perfeição as caras dos músicos. As aves de rapina também possuem uma visão de cor excepcional. A fóvea de uma águia está repleta de cones, o que lhe proporciona uma resolução incrivelmente contrastante. Enquanto os humanos só têm cerca de 200 mil cones por milímetro no centro da fóvea, as águias possuem 1 milhão. É a mesma coisa que ver o mundo num velho aparelho de televisão em baixa resolução ou vê-lo em ultra alta definição. Os humanos também estão algo limitados pela colocação dos olhos na parte da frente das cabeças, que permite um campo de visão de aproximadamente 180 graus. As águias cujos olhos fazem um ângulo de 30 graus para trás, desde a linha do meio das cabeças, têm um campo visual de 340 graus. Mas embora ouçamos com frequência o termo olhos de águia, neste domínio específico os tubarões cabeça de martelo batem as águias. Com as suas cabeças largas, os poderosos predadores têm uma visão de 360 graus completos. Não só conseguem ver para a frente e para trás, mas simultaneamente o que está acima e abaixo deles. Até as criaturas mais baixas do nosso planeta têm capacidades que só agora começamos a apreciar. A vida do humilde escaravelho é passada a transformar fezes acabadas de fazer em bolas que têm 2 ou 3 vezes o seu tamanho. Em manobras com as patas da frente, como se estivesse a fazer o pino, este inseto trabalhador usa as patas traseiras para empurrar para trás o seu tesouro o mais depressa possível para longe do monte de esterco e dos seus concorrentes. Mas como é que ele sabe para onde ir? De cabeça para baixo, com uma grande bola de fezes a bloquear-lhe a visão, o escaravelho tem mesmo assim um incrível sentido de direção. Cientistas descobriram que os escaravelhos sabem onde estão e para onde vão por mapearem os céus. Se observarem o escaravelho de verão, verão que ele, de vez em quando, sobe ao topo da bola de esterco e faz aquilo que parece ser uma pequena dança. Sabe-se desde há algum tempo que aquilo que ele está a fazer, na verdade, é tirar uma espécie de instantâneo mental, um panorama de 360 graus de céu. Comparando uma imagem mental da localização do céu ou da lua acima das suas cabeças com o seu mapa dos céus interno, é capaz de determinar a sua posição e de avançar continuamente em linha reta. Mas os investigadores tinham uma curiosidade. Em noites sem luar, como seria? Como é que o escaravelho noturno se safa sem um sinal indicador brilhante no espaço? Para tentar descobrir, levaram as suas experiências em recintos fechados a um planetário, onde tinham controle absoluto sobre o ambiente celestial. Surpreendentemente, quando retiraram brilho à Lua, os escaravelhos mantiveram a rota. Só existia uma outra fonte de luz para lhes servir de guia. Aparentemente, os escaravelhos orientavam-se, olhando para a Via Láctea. Para ter a certeza de que era realmente isso que estava a passar-se, os cientistas precisavam testar os insetos e delimitar as suas condições. Por isso, fizeram-nos usar pequenos chapéus de cartão. Deste modo, os investigadores podiam determinar se eram realmente as estrelas, e não outro sentido qualquer, a orientar os escaravelhos. Aos insetos de um grupo de controle foram colocados visores de plástico transparente, o que significa que ainda conseguiam ver para cima. Os resultados foram concludentes. Os escaravelhos com os chapéus ficaram desorientados e deixaram de conseguir determinar onde se encontravam. Continuaram a empurrar as suas bolas de esterco, mas sem objetivo. Já o grupo de controle empurrou as suas bolas em frente quase de uma forma perfeita. Conclusão: estes pequenos seres terrenos estavam mesmo a usar como bússola uma galáxia distante. O reino animal está cheio de maravilhas, mas que dizer do campeão da visão? A libélula tem de ser considerada um dos grandes candidatos. Estes demónios velozes têm 28 mil lentes por olho composto, que juntas constituem a maior parte da sua cabeça. Também possuem uma visão de cor sem paralelo. Enquanto os humanos são tricromáticos, possuímos 3 proteínas sensíveis à luz, as opsinas, que absorvem os comprimentos de onda vermelho, azul e verde, o que nos dá a possibilidade de misturar até 1 milhão de cores. Algumas espécies de libélulas têm até 30 opsinas de pigmento, o que lhes permite criar uma paleta vasta de cores, literalmente inimagináveis. Os insetos também são capazes de ver em ultravioleta e detêm luz polarizada. Além de tudo isso, têm outra capacidade espetacular. Conseguem ver em câmara lenta. Para uma libélula,
como para Neo no filme Matrix, balas disparadas a alta velocidade pareciam abrandar e aquilo que nos surgiria como um borrão acelerado seria uma imagem nítida. É porque nós vemos a cerca de 50 imagens por segundo, enquanto as libélulas veem a 300 imagens por segundo. O que nos parece um filme seria, para uma libélula, uma passagem de diapositivos. Não surpreenderá, por isso, que os animais sejam caçadores tão formidáveis. Com a sua supervisão, conseguem capturar 95% das suas presas. Nunca conheceremos completamente o mundo de maravilhas que está diante dos nossos olhos. No máximo, só tentamos imaginar como seria ver o mundo como outros animais o veem. A melhor comparação de como isso podia ser extraordinário é imaginar um daltónico a pôr uns óculos Enchroma que lhe permite ver cores pela primeira vez. É muito frequente ficarem completamente de queixo caído quando olham em volta, em total êxtase, para flores coloridas e árvores de um verde viçoso. A experiência pode ser tão esmagadora que muitas vezes começam a chorar.